Olá, meus amigos. Hoje eu vou trazer a leitura do artigo onde eu respondo a pergunta: o narcisista pode oferecer perigo à vítima após o rompimento? E aí, o que vocês acham? Comenta aí, deixe seu comentário, já curte esse vídeo, já se inscreve no canal e vamos à resposta. Eu digo, sim, ele oferece risco. Vamos lembrar que TPN, transtorno de personalidade narcisista, o nome já diz, é um transtorno. É claro que alguns têm comportamentos agressivos e outros não. Então tudo depende do caso em si, já que a agressão ela não é um sintoma do transtorno. E aqui cabe explicar que tudo vai depender, essa questão da agressão, do tipo de transtorno de personalidade narcisista. No DSM, que é o Manual da Psiquiatria, existe um único transtorno descrito lá, transtorno de personalidade narcisista. Só que existem vários tipos de transtorno de personalidade narcisista. Existe um psicanalista austríaco chamado Otto Kernberg, que é um dos pioneiros nesse estudo, que contribuiu muito para a gente ampliar as ideias que a gente tem sobre o narcisismo patológico, e ele introduz a ideia do narcisismo maligno. E o que é o narcisismo maligno? Resumidamente aqui. Existe o narcisismo clássico e existe um outro transtorno que é a psicopatia, que às vezes acaba sendo confundido e não é a mesma coisa, são transtornos distintos. Só que existe um tipo de narcisismo que ele não é o clássico, mas ele também não chega a ser psicopatia. Estaria no meio aí dos dois transtornos, que é um narcisista, que é o narcisismo maligno. É um narcisista que ele tem uma característica diferente do narcisista clássico, que é o sadismo. O que é o sadismo, basicamente? É aquela tendência de sentir prazer causando dor no outro, né? O sadismo é isso, né? Essa tendência de ter prazer ao causar dor, ver o sofrimento do outro e ficar bem com isso, né? Sadismo é uma característica de personalidade, mas que está presente em certos transtornos, e em transtornos essa característica tende a aparecer mais aflorada. E no narcisismo maligno, ele tem essa característica do sadismo. E por que eu estou falando de narcisismo maligno aqui? Porque o narcisista maligno ele tem essa característica. Ele tem essa coisa da agressividade, ele pode ter também muita impulsividade, né? É por isso que é muito confundido, né, com psicopatia às vezes é confundido com o TPA, que é o transtorno de personalidade antissocial, ou como eu falei, a própria psicopatia, que a psicopatia ela é um tipo de TPA, ela é um tipo de transtorno de personalidade antissocial. E que também tem essas características aí, muitas vezes do sadismo e também da questão da impulsividade, da agressividade, né? Mas no narcisismo também tem. Existem perfis narcísicos que são mais agressivos, principalmente o maligno. Então, assim, tudo vai depender do tipo. Mas aí, para você ter uma ideia melhor disso, só você observando o histórico, né? Como é que ele foi ao longo desse relacionamento, né? É muito pouco provável que, se ele não teve reações agressivas durante, que ele vai ter agora no final, só exclusivamente no final. Tá? Quando ele tende a ser agressivo, quando isso é uma característica dele, da personalidade dele, isso vai se manifestar ao longo do relacionamento. Não seria comum isso aparecer só no final. Tá? É claro que aí a gente tem que avaliar o contexto, o que está acontecendo, qual foi a situação que pode ter provocado isso daí. É claro que você deve, a nossa orientação sempre quando há suspeita de narcisismo é que você se afaste, que você preze pela sua segurança, né? E em casos extremos recorrer aí às autoridades. Quando necessário, tem muitas situações que a vítima às vezes vai precisar de buscar apoio jurídico, judicial, enfim, né? A segurança deve estar sempre em primeiro lugar, se cuidar, olhar para você, né? E não se perder, né? Numa relação que te coloque em risco. E aí, seguindo aqui, eu digo assim,
Uma observação já bem nítida quando eu estou pensando sobre isso é que a maior parte dos narcisistas, né, que costumam ser agressivos, eles têm também comportamentos de exploração muito forte, de controle, muitas vezes possessividade também, né? Então, o narcisismo maligno, que tem esse perfil mais agressivo, ele costuma ter esse tipo de comportamentos, né? Eu já atendi casos, inclusive, de ter exploração até sexual, né? Alguns casos envolvendo a própria vítima, né? E outras pessoas envolvidas, né? Então, assim, vamos nos atentar, né, para o tipo de relacionamento que a gente está nutrindo, né? Começo de relacionamento é momento de observar aquelas chamadas beige flags, né, que são aqueles pequenos sinais de que alguma coisa já não está bem com aquela relação, né? Então, o autocuidado, a autovalorização é fundamental. E você merece uma relação legal, bacana, que seja construtiva para você, que alguém que venha realmente para te acompanhar no teu processo de crescimento pessoal, de se tornar uma pessoa melhor, de evoluir no sentido pessoal e de caminhar para a tua satisfação plena, né? A tua autorrealização, né? Se realizar mesmo como pessoa, e é isso que eu espero para vocês. Você que está passando por uma situação de relacionamento abusivo, entre em contato. Você não está só. Nós estamos aqui para te ajudar, para a gente junto caminharmos juntos, vencendo o narcisismo.